E aí, galera, beleza? Esse módulo, como vocês já sabem, é focado no Node. Mas antes de a gente entender o que é o Node, para que ele serve, nós precisamos entender alguns conceitos importantes na programação. A gente vai entender o que é front-end, o que é back-end, também o que é full stack, o que um programador back-end faz, um front-end faz, e o full stack. Que raios é isso? Então vamos começar entendendo sobre front-end e back-end. Falando do front-end, front-end é toda a parte gráfica de um site, ou seja, tudo que você consegue interagir dentro de um site, dentro de uma página, é o front-end. Então, entrou num site, tô aqui nesse site, tô no Mercado Livre. Tudo isso aqui é responsabilidade de um programador front-end fazer. E essa parte gráfica a gente chama também de front-end da aplicação. Tá vendo? Então, esse banner, a gente vê os produtos, tudo isso aqui é o front-end. E também você pode ouvir falar que é o lado do cliente. Pode ouvir falar front-end e back-end ou cliente-servidor. Servidor sendo back-end, o cliente sendo front-end. Então, tudo isso aqui que a gente vê é o nosso front-end. Inclusive, a gente trabalhou bastante com isso até aqui no curso. Vai focar agora na parte de back-end, porque de front-end aprendemos bastante coisa. Se inspecionarmos elementos aqui, a gente vê o que é isso aqui. É HTML, é CSS, é JavaScript. Então, essas são tecnologias front-end. Continuando falando sobre front-end, a gente tem aqui as principais tecnologias que vocês vão ouvir muito falar delas. A gente já aprendeu sobre o CSS, já aprendemos HTML, já aprendemos JavaScript. São tecnologias muito importantes, essenciais quando falamos de front-end. Mas no front-end a gente tem alguns frameworks, ou seja, algumas ferramentas que nos ajudam a criar nossas interfaces. As três ferramentas, os três frameworks mais famosos do mercado são esse aqui, ó, o React, o Angular e o Vue. No nosso curso a gente vai aprender sobre o React, alguns módulos para frente a gente vai aprender a fazer interface com o React. Então tudo que a gente já fez com HTML, CSS e JavaScript, a gente vai aprender como a gente pode fazer com o React. E aí a gente tem, vamos dizer assim, um concorrente do React, que é o Angular e o Vue. Só uma curiosidade, o React é uma tecnologia criada e atualizada pelo Facebook. Então, o Facebook é o responsável pelo React. O Angular é uma tecnologia que foi criada e é mantida pelo Google. Então, React, Facebook, Angular, Google. E o Vue é uma tecnologia independente, então não tem nenhuma grande empresa por trás. E eu quis colocar aqui também o Bootstrap. Muitos de vocês já ouviram falar ou vão falar do Bootstrap. O Bootstrap ele nos ajuda bastante no front-end, então ele tem muita coisa pronta, por exemplo, botões, inputs, carrosséis. Então você pega várias coisinhas prontas e consegue colocar no seu site. Uma tecnologia muito famosa e, como curiosidade, foi uma tecnologia criada pelo Twitter. Então, é isso aí. Aqui são algumas tecnologias front-end e tem que ficar bem gravado na cabeça de vocês que front-end é toda a parte gráfica, tudo que a gente consegue enxergar. E o back-end? O que é o back-end? Como o nome já diz, dá a entender, é algo que vem atrás. Mas atrás do quê? Atrás da nossa aplicação. Então, o back-end é o que vai fornecer vários e vários dados para nossa aplicação. Vai cuidar das regras de negócio, vai cuidar de acesso a banco de dados. Porque imagine o seguinte, você tem a conta num banco. E aí você quer transferir dinheiro. A gente acabou de ver que o front-end é o que roda no computador da pessoa, é toda a parte gráfica. Imagine se quando você carregasse um site no seu computador, o banco também te enviasse o seu saldo de forma que você conseguisse atualizar de alguma forma. Seria um caos. Imagine se o banco mandasse todas as suas informações e você conseguisse editar essas informações e fazer uma transferência. Ou seja, se fosse o front-end que fosse decidir se você pode ou não transferir dinheiro. Seria um caos. Por quê? Se isso aqui está no meu computador, eu facilmente consigo alterar informações. A gente já aprendeu isso. Então, quem tem que decidir, que são as famosas regras de negócio que a gente chama, quem tem que decidir uma informação não é o front-end. O front-end é responsável por mostrar isso aqui para nós, que a gente possa interagir. Mas quem vai decidir é o back-end, porque o back-end está rodando lá no servidor. Então, para você conseguir
Acessar um servidor e manipular dados é muito difícil, porque os servidores, eles são protegidos. Só que aqui no meu computador, olha como é fácil trocar o valor. Então quer dizer que eu posso comprar por R$ 20 esse perfume? Não. Por quê? Quando eu clico aqui, eu mudei para R$ 20. Só que quando eu clico aqui, o que acontece? O site do Mercado Livre foi lá no servidor e pegou o preço de novo. E se eu tentar mudar o preço de novo e tentar comprar, não adianta, porque o Mercado Livre ele vai conferir essa informação no servidor. Aqui eu coloquei um exemplo do Facebook também. Quando você acessa o Facebook, o servidor ou back-end, ele vai lá num banco de dados e pega as informações dos seus amigos, das suas publicações, manda para o front-end para que o front-end consiga colocar na tela. Então, tudo que a gente vê aqui, que o front-end imprime, que o front-end coloca na tela, são mandados por um servidor, que a gente chama de back-end. E com o Node, a gente vai construir aplicações que rodam do lado do servidor. Perfeito? E eu trouxe aqui uma imagem para ajudar o entendimento de vocês. Então, imagine que você está no seu computador ou no seu celular. Tá ali no computador, no celular, e você acessa um site, como a gente acessou aqui o Mercado Livre. E aí, o que acontece? Quando você acessa o site carregou aqui no seu computador e ele precisa de algumas informações importantes, por exemplo, o preço, o nome, informações de frete, de prazo de entrega. E aí, o que acontece? O nosso front-end, essa parte gráfica da nossa aplicação, ele vai lá, faz uma requisição para o back-end, ou seja, ele pede para o back-end, eu preciso dos dados, eu preciso saber o preço do produto, eu preciso saber o valor, eu preciso saber o nome, o prazo de entrega. E aí o back-end, a nossa aplicação que roda no servidor, ela acessa, por exemplo, um banco de dados. O banco de dados é um lugar onde a gente pode guardar, já disse tudo, né? Guardar dados, guardar informações. E ele vai procurar lá no banco de dados a informação desse produto aqui. O back-end vai lá no banco de dados, procurou a informação, encontrou a informação, ele vai responder o front-end. O front-end fez uma requisição, fez uma pergunta, solicitou algo para o back-end foi lá no banco de dados, pegou o dado e deu uma resposta. Teve uma requisição do front-end e o back-end respondeu. Mas vamos ver mais na prática como isso funciona. Calma se tá tudo muito abstrato ou se depois dessa aula você ficar confuso. Quando você começar a ver isso na prática, vai ficar muito mais simples. Eu te juro, eu só entendi 100% o que era um back-end e o que era um front-end quando eu comecei a colocar os dedos no teclado e criar códigos front-end e back-end. Isso tá bem próximo de acontecer. A gente já vai começar a criar códigos back-end com Node e já também vamos aprender React, que é a parte do front-end. Aqui, ó, eu tentei representar para vocês como funciona uma aplicação. Eu coloquei uma aplicação aqui de uma loja do Mercado Livre, mas isso poderia servir para um banco, poderia servir para um outro tipo de e-commerce, para qualquer tipo de site que nós precisamos de informações dinâmicas, beleza? Porque assim, como assim informações dinâmicas? Vamos lá, para vocês entenderem. Você tem um blog, você vai escrever as informações uma vez só e pronto, você não vai ter que ficar atualizando todo o tempo. Então, escrever uma vez só, acabou. Ou seja, um blog não precisa de back-end. Se você escrever tudo ali no front-end, tá ótimo. Não tem problema. Mas imagine o Mercado Livre. Já parou para pensar quantos produtos tem aqui no Mercado Livre? Ou na Amazon? Ou um banco? Quantos clientes? Não dá para você baixar isso no seu computador. Isso tem que ficar lá no servidor, de forma segura. Os preços mudam toda hora. O nome do produto pode mudar. Então imagine se toda vez que você tivesse que mudar o preço do produto, um desenvolvedor front-end precisasse vir aqui no HTML e alterar dado por dado. Ou seja, esses dados aqui, eles vêm de forma dinâmica. Como assim dinâmica? O front-end, quando carrega a página, pede para o back-end o valor atualizado, o back-end vai lá no banco de dados, pega o valor atualizado e manda para o front-end. Perfeito? E na prática funciona assim. Eu tenho meu computador, eu acesso lá meu computador, meu celular no Google Chrome, e aí ele vai ter nosso site aqui. Perfeito. Tem nosso site, que ele é construído com HTML, com CSS, com JavaScript. A gente pode usar algum framework, como a gente já viu, o Vue, o Angular, o React. E aí, assim que meu site é carregado, eu preciso das informações atualizadas, né? O preço, o nome do produto. Então, eu carreguei a aba de celulares. E o que acontece na vida real, na prática?
O nosso front-end, então a gente criou a aplicação lá usando o JavaScript. Ele vai lá e faz uma requisição para o nosso servidor. E como que ele faz uma requisição? Vamos entender uma coisa. Quando eu clico aqui num site e carrego um site, isso aqui eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo para que o site do Google seja carregado. Então, por meio de URLs, a gente faz requisições. Eu tô fazendo uma requisição. Estou requisitando o quê? O site do Google. E aí, o servidor me mandou o site do Google. Dentro da nossa aplicação, dentro do nosso front-end, a gente faz requisições também usando URLs. Então, lá dentro da minha aplicação, eu acesso uma URL. Eu coloquei aqui um exemplo. A gente poderia estar acessando essa URL aqui, ó. api.mercadolivre/celulares. Então, o meu front-end acessou essa URL. E toda vez que há um acesso, ou seja, alguém, a gente fala bate na URL, né? Bate aqui, ou seja, tenta acessar, o meu back-end entende que o meu front-end precisa das informações dos celulares. Tanto que, normalmente, nas URLs a gente coloca exatamente o dado que a gente precisa. Meu front-end, lá por debaixo dos panos, lá dentro do meu código, ele acessa essa URL. Assim que ele acessa essa URL, o meu back-end entende que ele precisa das informações dos celulares. Aí o meu back-end vai lá no banco de dados e procura uma tabela dentro do meu banco de dados, que é a tabela de celulares. Aí lá na tabela de celulares ele encontra isso aqui, ó. Ele encontra alguns dados, ó. Não parece muito com um objeto? É isso mesmo. Então, lá dentro da tabela de celulares, eu tenho o ID do celular, eu tenho o preço, o prazo de entrega, eu tenho o nome. E aí, o meu back-end foi lá no meu banco de dados, pegou todas as informações e retornou para o meu front-end que fez a requisição. Talvez nesse momento você esteja pensando, então qualquer um pode ir lá dentro do servidor do Mercado Livre e pegar informações? Não, a gente tem mecanismos de segurança. Mas a gente vê isso mais para frente, como isso funciona. Fica tranquilo. O meu front-end acessou meu back-end foi lá no banco de dados e pegou as informações. Foi lá e pegou as informações e me retornou dessa forma aqui, ó, pro meu front-end. Tá bem cru isso aqui, não tá? Mas aí no meu front-end, com HTML, com CSS, com JavaScript, eu vou deixar tudo isso aqui bonitão. Então aquele valor que tava bem feio, ó, só 1306, no meu front-end eu coloco aqui o sinal de cifrão, sinal de real, coloco a pontuação. Olha como tá bem mais bonito. Eu tinha colocado um campo aqui que é de oferta, se é true ou false. O meu front-end, pegando essa informação, ele consegue colocar um banner aqui. Perfeito? Então, na web, é assim que as coisas funcionam. O front-end faz uma requisição para o back-end e o back-end responde com JSON. Isso aqui é um padrão. Então, toda vez que um front-end se comunica com o back-end, é dessa forma que o back-end sempre responde. Isso aqui a gente chama de JSON. JSON é uma abreviação para JavaScript Object Notation. Ou seja, é um objeto JavaScript. Perfeito? E aí, com esse JSON em mãos, o meu front-end consegue montar a nossa página de forma dinâmica. Perfeito? Então, quando você entra num site, por exemplo, Casas Bahia, Mercado Livre, Amazon, não tem como você fazer produto por produto. É muita coisa. Ou seja, todos esses dados aqui de preço, de nome, estão num banco de dados. Toda vez que você carrega a página, o seu front-end pede para o back-end os dados atualizados, o back-end responde com JSON, e com essas informações aqui, ó, com esse objeto em mãos, o meu front-end monta a página. Perfeito? Porque imagine o seguinte, eu montei todo o meu HTML está montado. Por exemplo, essa informação de preço, eu não tenho valor, mas eu sei que vai chegar um valor aqui e eu preciso utilizar ele. Então, o que acontece? Eu deixo o meu HTML pronto, a hora que a página carrega, ela vai lá no back-end, faz a requisição e vai chegar aquele objeto. Chegou aquele objeto bem feio, né? E aí, com essa informação em mãos, eu falo para o meu JavaScript colocar aqui dentro do meu HTML o valor que chegou do servidor. Perfeito? Então, eu posso ter milhares, milhões de produtos. Tá vendo que a estilização deles é toda igual? Tudo igual? O tamanho da imagem, o nome,
preço, ou seja, o desenvolvedor front-end fez uma vez o objeto, ou uma vez esse componente, e toda vez que carrega a minha página, quantas vezes for necessário, ele vai lá, pega as informações do servidor e só coloca aqui e vai multiplicando. Então ele criou o HTML uma vez e ele pode reutilizar milhares, milhões de vezes. Por quê? É só chegar a informação dinâmica do servidor e ele colocar aqui e ir reproduzindo. Beleza? Espero que tenham entendido. Eu sei que nesse começo fica um pouco confuso entender o que é front-end, o que é back-end. A gente vai ver como que a gente acessa um banco de dados. A gente vai ver como que é essa requisição que o front-end faz para o back-end, como que é o back-end ir lá no banco de dados, como que a gente grava dados no banco de dados, como a gente pega dados. A gente vai ver tudo isso na prática. Sei que muita coisa ficou meio confusa aqui, ficou um pouco abstrato, mas eu preciso que vocês entendam pelo menos a base do que está acontecendo, o que acontece numa página web, para que daqui a pouquinho, quando a gente colocar em prática, você vai ver que vai clarear muito as informações na sua cabeça. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula.